Vamos orar? Senhor, quero te agradecer por essa manhã linda. Muito obrigado por estarmos na tua presença. Muito obrigado porque a gente sempre pode estar e vai estar na tua presença. Senhor, no nome de Jesus, fala aos nossos corações. Espírito Santo, fala aos nossos corações, ao meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, do outro lado da tela, aqueles que ainda em algum momento vão ouvir essa palavra. Eu declaro essa palavra como uma palavra de libertação, de crescimento, de exortação e de ânimo. Declaro em nome de Jesus cada coração como uma terra fértil para receber essa semente e fazer crescer e crescer e multiplicar 100 por 1 em nome de Jesus. Amém. Então, isso aí. A gente vai falar de um tema aqui, eu botei aqui, não aborte seu chamado. Olha aí, você tem um chamado, todos nós temos um chamado. Normalmente as pessoas quando falam de chamado, falam assim, pensando ministerial. Pode ser, mas não era nem o engraçado, é que não era essa mensagem que eu estava preparando. O tema que era para estar aí, assim, é não mate Saul. Né? Não, como assim, não mate Saul? Isso estava desde a semana passada. Mas eu comecei a ler, eu falei, antes de começar a falar eu ia falar de Davi aqui. E Davi teve a oportunidade para matar Saul, porque Saul, ele perseguia Davi, você conhece a história, né? Saul um dia foi generoso com Davi, olha, se matar o Golias lá, para quem matar Golias, eu vou dar a mão da minha filha em casamento, vai fazer parte da família real aqui, vai ganhar benefícios, uma série de coisas. Mas aquele mesmo camarada que um dia estava dando benevolência, estava dando bens, em algum momento depois, por se apegar ao trono, à coroa, aos bens, ele virou inimigo de qualquer um que fosse ameaça para ele. E aí Davi era a ameaça, né? Ou ele entendia Davi como uma ameaça. Mas Davi tinha um coração que era o coração de Deus. Davi era ungido, tinha o chamado, ele sabia, mas ele esperou o tempo dele. Ele teve a oportunidade para matar Saul? Teve, mas ele não matou Saul. Ele agiu com domínio próprio, benignidade, bondade, amor, tudo ali teve. Sabe? Então, eu ia falar sobre isso, mas eu comecei a ler, eu falei, poxa, deixa eu ler tudo de novo aqui. Eu comecei a ler, eu falei, eu vou falar disso. Começou a vir Saul. E eu até comecei a escrever um texto. Nem sempre eu escrevo tudo que eu trago, né? Mas muita coisa eu escrevo. Um dia, isso aí, de repente, vai virar um livro, né? As mensagens, a gente vai juntando tudo, cada série. E aí eu comecei a escrever também, às vezes eu escrevo, mas vem para cá e o que fica escrito fica lá. Mas fez isso aqui, não aborte seu chamado. Porque você sabe o que estava acontecendo na época? As pessoas, Israel, ele tinha sido liberto do Egito, você conhece a história, e aí ele passou aqueles 40 anos no deserto, veio Josué, assumiu, né, o lugar de Moisés. Tendo que Josué ele assumiu de forma mais do que legítima, né? Primeiro Deus falou com Moisés, depois Moisés apresentou Josué ao povo. Então seguiu essa ordem. Quem manda diz como que vai ser, aí fala com Josué, e Deus não faz nada aqui sem antes falar com seus profetas. É importante você saber disso. O que Deus está fazendo na terra e o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas, Ele não faz nada sem falar com os seus representantes aqui na terra. Ele vai falar no seu coração. Ele vai falar. Deus não faz nada sem antes anunciar os seus profetas. Deus conta comigo e com você para executar a obra que Ele tem planejado aqui na terra. Amém? Deus conta com você, amém? Coisas para fazer na sua vida, porque a gente às vezes leva isso para a minha vida, o meu chamado. Mas o meu chamado não é para mim. Eu fui chamado para fazer algo para pessoas. Eu fui chamado para fazer algo para Deus, que está direcionando para pessoas. O meu chamado não termina em mim. O teu chamado não termina em você. Na verdade, ele nem começa em você. O teu chamado nem começa em você. O teu chamado começa nele, tudo começa nele. Se alguma coisa não começar nele, já começou mal, começou errado. O que a gente faz não tem que começar na gente. Eu tive um desejo. Não. É o Espírito Santo colocando no nosso coração uma direção para ser seguida. E a direção certa, a direção do Espírito Santo é a direção a ser seguida. Então, eu tenho um chamado, esse chamado não começa em você, esse chamado não termina em você.
Eu tenho um chamado para quê? Primeiro eu tenho que saber quem me chamou. E eu saber que quem me chamou, sim, ele sabe o que quer, ele sabe o que faz, ele sabe para onde vai me levar e ele vai providenciar tudo o que é necessário nessa caminhada. Pronto. E não é para mim, não termina em mim, nunca termina em nós. O que você tem em você nunca termina dentro de você, só para você e em você, não. Sempre vai atingir outros, porque Deus conta com você para atingir outros, para abençoar outros, para sustentar outros, para falar com outros, para trazer outros para a presença dele. Deus conta comigo e com você. Amém? Então, o chamado é isso. E aí aquele povo, depois de Josué, batalhas e batalhas, batalhas e batalhas, vencendo, algumas perderam quando não seguiam a direção de Deus. É importante ficar ressaltado. O povo perdia batalhas quando não seguia a direção de Deus, quando não seguia o conselho de Deus. Isso é sempre. Se a gente não segue o conselho de Deus, a gente vai entrar por um caminho que não é legal, sempre. Mas beleza, o povo lá, tantas vitórias, tantas batalhas, tantas conquistas, mas o povo, em algum momento, olhou para os outros povos, olhou para o lado e falou assim, todo mundo tem um rei, né? Todo mundo tem um rei. Samuel, aí abre a tua Bíblia lá, 1 Samuel, comigo. Eu acho que eu coloquei essa parte aqui também. Coloquei, 1 Samuel 8:5. Samuel era profeta, era sacerdote, era juiz. Sabe que o povo tinha passado por essa época, a fase dos juízes, né? O povo sempre, e é uma frase que é marcante, eu olho, de vez em quando eu falo, o mundo está desse jeito, no tempo dos juízes. Cada um fazia como achava melhor, como bem entendia. E é assim que as pessoas estão do lado de fora. Uma vez eu ouvi um termo que chama Juízes, o livro dos fracassos de Israel, porque é o livro onde vai mostrando tantos fracassos do povo, porque o povo lá, Deus mandava alguém para livrar o povo, e aí o povo era liberto e tal, legal, depois ia esfriando, aí já não tinha mais a necessidade, ou não via mais uma necessidade de alguém para estar guerreando ali com eles, achava que estava tudo bem, estava tudo legal, e aí o povo se afastava de Deus, adorava ídolos e tal, e aí caía na escravidão. E Deus, na sua grande, eterna misericórdia, ia lá e levantava um novo juiz, e aí o juiz ia e libertava o povo. Legal, o nosso Deus e tal, e daqui a pouco, de novo. A nossa vida não pode ser como no tempo dos juízes. Quando estou no aperto, eu vou lá e oro, e falo com Deus e tal, e daqui a pouco está tudo bem, está tudo maré mansa, esqueci, não adoro. A gente tem que adorar a Deus no tempo ruim e no tempo bom também. Não pode, acabou esse tempo de a gente buscar Deus quando está precisando. Não é isso. A gente sempre precisa de Deus. Ninguém vive sem Deus. Amém? Ninguém vive sem a presença de Deus. Fora da presença dele não tem vida. E eles passaram por esse tempo todo, e aí Samuel já era velho, lá no início do capítulo 8 diz, Samuel tendo já envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel também, fala dos primogênitos, mas chega no versículo 5, eles disseram, veja, Samuel, você está ficando velho. Melhorou para vocês? Eu ajeitei a televisão aqui, foi isso. Você está ficando velho, os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Todo mundo tem rei aí, só a gente que não tem rei. Será que eles não tinham rei? Será que eles não tinham quem os governasse? Sabe o que estava faltando? Consciência. Estava faltando temor. E aí, quando falta a consciência da presença de Deus, quando falta temor, a gente começa a olhar do lado de fora. A gente começa a olhar a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho ela é sempre mais verde que a nossa. O fulano, o fulano lá tem, eu não tenho, o fulano é abençoado, eu não sou. Aí a gente começa a ofender Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz lá em Efésios, no 1º capítulo, que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. É o que diz a palavra. E aí eu começo a abrir minha boca, olha aí a boca, né? Olha o poder do que a gente fala, confessa, o poder da língua. E a gente começa a dizer coisas contrárias à palavra dele, ou seja, eu estou desmentindo Deus.
Ah, eu não sou abençoado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Espera aí, o que eu não tenho? O que eu não tenho? É para conversar com Deus. A Bíblia fala, eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos. Eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos. Você pode repetir comigo? Eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos. Isso é a obra de Cristo na cruz que permitiu isso. Mas se a gente perde, sai da tomada, tira da tomada o ferro vai esfriando. Daqui a pouco ele não vai passar roupa, não vai desamarrotar, existe esse termo? Né? Não vai, a roupa vai continuar amarrotada, não vai ser eficiente. A gente não pode, o povo estava fazendo isso, olhando para fora. Olhando para fora. Samuel não gostou dessa palavra, versículo 6, quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. O que Samuel foi fazer? Brigou com o povo. Não, ele foi falar com quem manda. Ele orou ao Senhor. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, olha, atenda a voz do povo. Atenda a voz do povo. Em tudo que lhe pedem. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim. Para que eu não reine sobre eles. Então Deus estava deixando muito claro ali, olha, na verdade, eu sou o rei, mas eles estão me rejeitando. Não foi Samuel, não é você. E a Bíblia fala, acho que é lá em Romanos 13, né, que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Quando a gente rejeita uma autoridade humana, a gente está rejeitando a Deus. Quem se opõe à autoridade está se opondo a Deus. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Eles estavam resistindo à autoridade de Samuel, e então eles estavam resistindo à autoridade de Deus. Eles estavam resistindo à liderança de Samuel, então eles estavam resistindo à liderança de Deus. E é muito sério a gente resistir à liderança de Deus. É muito sério a gente não ter consciência de que a gente é habitado pelo Espírito Santo e que Ele supre cada uma das nossas necessidades em Cristo. É muito sério a gente perder a consciência de coisas que Deus já preparou para nós, mas que a gente está dizendo e está contrariando a palavra, porque a palavra diz que eu já fui abençoado, que todas as minhas necessidades são supridas. Então, o que falta, Wellington? Falta em mim, talvez, a consciência. Falta, talvez, fazer o que Samuel fez, foi falar com Deus. Samuel foi orar ao Senhor. Samuel foi conversar com Deus. Senhor, o cenário é esse, e agora? E agora? E a gente vai vendo assim, quanto isso desagradou a Deus. Porque se algo desagrada a Deus, essa é a perda da consciência de que a gente está sempre acompanhado. Quando a gente diz, agora eu estou sozinho, o Espírito Santo, e eu aqui? Quando a gente diz, eu estou em desvantagem, o Espírito Santo deve falar assim, mas e eu aqui? Já foi dado para mim e para você. Já foi colocado em mim e você, a gente já recebeu o Espírito Santo. A gente já foi chamado. Amém? Ouçam amém aí, né? E a Bíblia fala, depois Deus continua, segundo todas as obras que fizeram desde o dia que os tirei do Egito, até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Então, está ali, ó, o povo rejeitando Samuel e o povo rejeitando Deus. Olha só que sério. E a gente vai ver que lá na frente, botei essa frase aí, se a gente não foi chamado, a gente não foi chamado para liderar nossas vidas, mas para a gente ser liderado pelo Espírito Santo. O povo estava querendo alguém, ou o povo estava querendo ser líder dele mesmo. Ó, tira um de nós aqui para liderar a gente. Então, não estavam reconhecendo uma liderança colocada por Deus. Olha, e mesmo depois de tantas vitórias, tantas batalhas, o próprio Samuel, tendo liderado aquele povo por tantos anos, Samuel chega lá na frente e chama todos, né, no capítulo 12, e chama todos e fala assim, alguém aqui do povo tem algo contra mim? Eu defraudei alguém? Estou diante do povo e diante do rei, até então, na ocasião lá mais na frente, Saul. A gente vai chegar lá. E ninguém tinha nada para falar de Samuel. Mas, mesmo assim, o povo estava rejeitando a autoridade dele. Sabe, não adianta ter milagres na nossa vida, coisas que foram feitas no passado, se a gente perde em algum momento a consciência de que a gente é habitado pelo Espírito Santo. É habitado pelo Espírito Santo. Se é habitado pelo Espírito Santo, diga aleluia.
Olha só, você e eu, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Tem hora que, eu estou me sentindo fraco. Aí você vai ler a palavra vai te fortalecer. O Espírito Santo está em você, gente. Eu estou me sentindo meio para baixo, mas a palavra de Deus vai te levantar. O Espírito Santo vai te levantar. Por quê? Mas crescendo a consciência de que Ele está em nós. Ele está em mim e você. Eu não fui chamado para liderar a minha vida, eu fui chamado para ser guiado pelo Espírito Santo. Se eu, em algum momento, abrir mão disso e quiser eu mesmo colocar um outro rei na minha vida, eu vou por água abaixo, eu vou cair na vala, vou me dar mal. Eu e você, a gente não foi chamado para liderar a nossa vida. Não, Hélio, mas a minha vida é minha, então você não entregou para Jesus. Se a vida é sua, você tem que se entregar para Jesus. Se o destino é seu, você tem que entregar para Jesus. Mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu estou falando isso de boca para fora. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo? E a gente começa a abortar chamados, quando a gente começa também a entrar por esse caminho de achar que a nossa vida, que eu tenho um chamado, que é o meu chamado, que as coisas terminam em mim e que eu tenho que conduzir alguma coisa. Eu não sou apto a conduzir nada, senão pelo Espírito Santo. Nenhum de nós. Deus não nos chamou. Sinal de maturidade é ser guiado pelo Espírito Santo. Sinal de maturidade é ouvir o Espírito Santo e, uma vez ouvido ele, uma vez tendo ouvido, fazer aquilo que ele está dizendo. Porque, às vezes, a gente pode até ouvir, mas não vai praticar. E não adianta de nada ouvir e não praticar. Lá em Lucas, no capítulo 6, quando fala daquele homem prudente, do homem, né, insensato, que construiu né, a casa sobre a rocha. Mas Lucas é legal, ele é detalhista, ele fala aquele que vem, né, ouve e pratica as minhas palavras. Não adianta vir, mas não dar ouvido, menos ainda praticar. Não adianta vir, ouvir, mas não praticar. Mas ele fala, vem, ouve e pratica. Deus está chamando a gente para pôr em prática aquilo que ele tem depositado dentro de nós. Dentro de nós. E o chamado? O chamado, ele que chamou. E no tempo preciso, no tempo certo, ele separa. Ele separa. Foi assim com Paulo. Aqueles que ficam buscando não alcançam. Buscando coisas. Alcança quem busca Deus. Porque elas não precisam buscar coisas, as coisas vêm atrás dela. As bênçãos alcançam elas. Tudo que ela precisa, alcança. A gente passou desse tempo de buscar a bênção, de buscar as coisas, de buscar o chamado. Agora a gente anda com Deus e tudo mais é acrescentado. A gente anda com Deus e as bênçãos nos alcançam. Amém? Está alegre? Estou alegre. E estou suando aqui, gente. Está calor aqui. Aqui em cima está quente. Vamos lá, se é o Espírito Santo, tá bom. Olha aí, vamos para o outro texto, vai seguir aqui. Olha lá na frente, o que aconteceu? Deixa eu contar outra história. Aí tinha um camarada chamado Saul. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Foi rei de Israel. Saul não tinha expectativa nenhuma de ser rei. Saul, se você for ler o capítulo 9, você vai ver que ele nem sabia direito quem era Samuel. Ele nem sabia. O rapaz que estava com ele lá, o ajudante dele, que falou, vamos lá em Samuel, que tem... Ele vai dizer para a gente onde é que estão as jumentas perdidas de seu pai e tal. É? Ele nem sabia, o cara estava por fora. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não seguia quê? Não seguia Samuel, entendeu? Nunca tinha dado um like para Samuel. Mas Samuel estava lá. E ele foi apresentado, você depois lê com calma, 1 Samuel, capítulo 9. E quando ele chegou até Samuel falou e já, como diz o pastor Hélio, já deu o download todo para ele. Assim, olha só, fica tranquilo, as jumentas do seu pai, elas já estão encaminhadas, ele já achou, agora daqui a pouco ele está preocupado com você. Fica tranquilo. Agora você vai passar aqui o tempo, você vai jantar com a gente vai fazer um banquete, já colocou Saul numa posição de honra, já deu a melhor parte da comida para Saul, e aí daqui a pouco unge Saul. E Saul foi ungido. Ele nem tinha expectativa, gente. Ele estava procurando a jumenta dele. Sabe? Nem tinha expectativa. Só que ele foi um escolhido por Deus, mas por uma decisão do povo, não de Deus. Mas beleza. Deus abençoou?
abençoou enquanto ele seguiu a direção de Deus. Aí mostra para mim, em circunstâncias, que às vezes a gente fica querendo algumas coisas, mas quando a gente pede, mas desalinhada com o coração de Deus, não alinhadas com o coração de Deus, coisas que às vezes até acontecem, mas depois a gente sabe o início do caminho, mas não sabe o final deles. E às vezes o final é morte. O final é morte. O final é ruim. Eu e você não fomos chamados para liderar as nossas vidas, a gente foi chamado para ser liderado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai mostrar o caminho, porque ele sabe todo o contexto. Ele te vê aqui, mas ele sabe de você lá na frente. Ele te vê aqui, mas ele sabe como é que vai ser o caminho, ele aponta a direção certa. Não sai fazendo. Pede a direção do Espírito Santo. Lá na frente, Samuel 12, 19, o povo mesmo entendeu que tinha errado. As pessoas entenderam, estava estabelecido Saul como rei, mas o povo disse, ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados nós acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Porque Samuel, quando estava entregando o cargo, apresentando Saul, falou, olha, vocês pecaram quando pediram um rei. Vocês pecaram, vocês esqueceram de tudo que Deus fez por vocês. Vocês esqueceram de como vocês saíram do Egito. Vocês esqueceram de tantos livramentos. E a gente se esquece mesmo. Se a gente não estiver andando com Deus, se não estiver com foco nele, se a gente não entender e não estiver consciente de que Ele está com a gente, os milagres que já aconteceram na minha vida vão ser coisas que eu vou contar, mas eu não vou ter fé, eu não vou exercitar fé para que esse milagre ou outros milagres se repitam hoje e se repitam amanhã, você está entendendo? O povo ia viver de derrota em derrota. Por quê? Porque não estava mais crendo na direção de Deus. E aí escolheu um rei que foi escolhido segundo a aparência. Um camarada alto, bonito, forte. Questões exteriores, não é do exterior, a gente não vive do que está do lado de fora. A gente vive do que está do lado de dentro. E o povo percebeu. E eu quero chamar a atenção sua e a minha também, a nossa atenção para isso, a resposta de Samuel. A resposta de Samuel foi a seguinte, olha, não tenham medo. Vocês, de fato, cometeram todo esse mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Isso traz para mim o coração de Deus, sabe? De que a gente erra, eu errei, eu tomei decisões erradas no passado, você também, de repente. Mas Deus não vai mais ficar olhando para as decisões que a gente tomou no passado. Ele está falando mesmo, através de Samuel, olha, não tenham medo, não fica com medo de Deus. Não se afasta de Deus, não se esconda de Deus. Não se esquive de Deus, mas continue servindo ao Senhor. A Bíblia fala dos seus pecados, Deus falando lá em Hebreus, dos seus pecados eu jamais me lembrarei para sempre. A Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. A Bíblia também diz para a gente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, apaga o passado. Apaga o passado. Esquece as decisões que você tomou erradas. Mas agora, olha para frente e me pede conselho para tomar as melhores decisões. Apaga o passado, não tenha medo de Deus, mas ande com Deus. Não, errei. Não corra de Deus, corra para Deus. Você entende? Não corra de Deus. O povo estava com medo ali. E Samuel veio com a voz de Deus para acalmar. Não tenham medo, não tenham medo, não tenha medo, mas não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de andar com Ele. Não se desvie, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, fúteis, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque tudo é vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Você entendeu que Deus ali, e Deus é ontem, hoje e vai ser sempre o mesmo? Então, esse Deus que falou ali, Ele decidiu fazer de vocês o seu povo. Lembra o texto que a gente leu mais para trás no culto lá? 1 Pedro. Vocês são o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Ele decidiu te amar. Ele decidiu fazer de você o povo dele. Ele que decidiu, com base no conselho dele mesmo, no coração dele, te chamar, te chamar, te chamar, te chamar. Ele decidiu. Ali não é porque o povo tinha feito algo.
É porque havia uma palavra empenhada de Deus, havia uma promessa de Deus, havia um coração de Deus voltado para aquele povo, para um propósito maior, que é, inclusive, a gente está aqui hoje, adorando a Jesus Cristo. Sabe? Então, o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quando eu olho para isso, eu olho para cada um de nós, que assim, a gente comete erro, mas ao cometer erros, não fique com medo de Deus, apresente-se para Deus. Se é que alguém pode se esconder de Deus, você pode se esconder de Deus? Nada, nunca. Mas as pessoas às vezes acham que podem se esconder de Deus. Aí se afastam. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim, muitos anos atrás, eu não estou me sentindo digno nem de abrir a Bíblia. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí você está se enterrando. É a Bíblia que tem a palavra que vai pegar o teu coração, esquentar e mostrar para você. É na Bíblia que está escrito que Ele te amou e sempre te amou. É na Bíblia que Deus diz para mim e para você quem você é nele. É na Bíblia que Ele fala os planos e propósitos que Ele tem. É na Bíblia que está escrito a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Então, crente que não lê a Bíblia, está morto, não sabe. Está raquítico. Crente que não lê a Bíblia, está lá na UTI, lá, vai viver de aparelho. Crente lê a Bíblia, amém? Crente lê a Bíblia, amém? Isso, se a gente não lê a Bíblia, a gente não está se alimentando. A Bíblia é pão, a Bíblia é alimento, a Bíblia é comida para mim e para você. Amém? Aí o Senhor, por causa do seu grande amor, não é por causa porque você fez isso, não é porque você fez aquilo, é porque Ele te amou, simplesmente. Por que eu tenho um chamado, Deus me chamou, por que Ele me chamou? Porque Ele te ama. E não só porque Ele te ama, mas porque Ele ama outros, e Ele, através de você, quer alcançar outros. Então, não aborte seu chamado. Como assim abortar o chamado? Porque a gente vê que Saul aqui, mesmo sem saber de nada, ele foi chamado, mas ele abortou o próprio chamado, quando não obedeceu, quando ficou vaidoso, quando ficou orgulhoso, quando achou que ele era o rei, quando, na verdade, deveria dar honra a quem de fato é o rei. Saul foi desses, quando achou que era autossuficiente, podia tomar as decisões por si. A gente não vai ser como Saul, amém? E aí Samuel continua dizendo para o povo, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha que coração de Samuel, né? Não, eu sei que vocês erraram. Samuel podia ser mais uma daquelas pessoas que fala assim, vocês que se virem, vocês me rejeitaram, agora tem um rei aí, o rei cuida de vocês. Se tem alguma queixa, vai falar com o rei, se é que vocês vão conseguir, né? Porque chegar no rei, não sei se é a tarefa mais fácil, né? Tem algum problema? Quanta gente, aí é a armadilha da ofensa. A pessoa cai, Samuel não caiu na armadilha da ofensa. Samuel também tinha um chamado, mas ele sabia para que ele tinha sido chamado. Para amar pessoas. Pessoas que o traíram. Pessoas que falaram mal dele, pessoas que o rejeitaram. Samuel estava falando e respondendo a pessoas que o rejeitaram. Mas ele falou, eu não vou pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Samuel tinha esse coração, que é o coração de Deus, que mesmo quando as pessoas o rejeitam, ele vai e ele continua, e ele continua, e ele continua para dizer, eu te amo, eu estou com você. Mesmo você tendo me rejeitado. Não foi assim o exemplo de Jesus? A pedra rejeitada, né? E o Filho de Deus rejeitado, mas ele não desistiu de mim e de você, ele não desiste de ninguém. Então, não desista também. Não desista de andar com ele. Não desista daquilo que Deus tem no teu coração. Mas entenda que não termina em você. Na verdade, nem começa em você. Tudo começa nele, tudo é dele, é por ele e para ele. Tudo começa e termina nele. Ele é o princípio, ele é o fim. A Bíblia fala, ele é o primogênito, ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega. Então, não tem algo assim, para mim, eu tenho chamado, eu isso, eu aquilo. Não, não é eu. Que eu diminua e que Cristo cresça sempre. Para a gente ter esse coração. Quando a gente ser rejeitado, a gente faz o quê pelas pessoas que nos rejeitaram? Orar. Acabou esse tempo de sair porque eu fui magoado. Jesus nunca te magoou, garanto. Jesus nunca te magoou. Uma vez a gente estava até com o Marcos, né, Marcos? A gente estava aí um bate-papo. A gente estava de férias, tinha saído junto. O rapaz passou,
A gente nem estava falando nada de igreja, estava conversando, perguntou se a gente era crente, né? Deve ter uma plaquinha crente aqui. Eu falei, né? Enfim, aí perguntou. Depois ele falou, posso conversar com você? Aí, pode, claro. Depois eu chamei ele para conversar, ele era funcionário do hotel. E aí depois eu chamei ele para conversar, no final do expediente dele. E eu falei, e aí, cara, tudo bem? Você queria conversar e tal? Aí eu falei, qual que é? O que você quer falar? O que você quer conversar? Aí você perguntou se a gente era crente. Eu falei, que igreja que você é? Aonde você congrega? Ele, não, eu estou afastado. Eu falei, estou afastado? Como assim, cara? Eu estou afastado. E aí eu olhei para ele e falei, cara, então, por que você está afastado? O que Jesus fez para te afastar? Diz para mim. Aí ele falou, não é assim, né? Jesus não fez nada. Eu falei, então, você se afastou de Jesus? Não. Aí já não tenho o que falar mais. Na verdade, ele começou a contar situações que ele discordava de pessoas, discordava de liderança, discordava. Em algum momento, ele achou que tinha que ser de um jeito, e não estava de outro jeito, daquele jeito. Era músico, e aí não estava tocando. Gente, eu toco para Jesus, canto para Jesus, falo com Jesus. Falei, cara, então Jesus não fez nada para você? Falei, não, Jesus não. Falei, então, cara, as pessoas têm coisas contra pessoas, mas está todo mundo em construção aqui, gente. Está todo mundo em construção nesse mundo. Eu vou errar com você, ou talvez você vai errar comigo, a gente vai errar, mas eu não vou pecar contra o Senhor deixando de orar por vocês. Porque quando eu deixo de orar por vocês, segundo o que está dizendo Samuel ali, eu estou pecando contra o Senhor. Quantas vezes eu tenho falado aqui, está com problema com alguém, ore por essa pessoa. Está com problema com alguém, abençoe essa pessoa. Abra a boca e fale o que Deus... Olha só o exemplo de Samuel. Não vou longe de mim que eu peque contra o Senhor, fazendo o quê? Deixando de orar por vocês. É Tiago 4, 17, eu acho que é isso. Abre aí comigo, só para a gente conferir. Vê se é isso, vê aqui. Aquilo que, o bem que você sabe fazer, se não fizer, você peca, é isso? 4, 17? Deixa eu achar aqui Tiago, que o Tiago sumiu aqui. Saiu correndo, Tiago. Achei, peguei ele. Tiago 4, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, tem alguma coisa no seu coração que você sabe que é de Deus, tem um problema com uma pessoa, o que você pode fazer por essa pessoa? Não vou falar mais com ela. Cara, ninguém... Não. Está escrito aqui, ó. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Está no tempo da gente resolver os problemas. Jesus está voltando e a gente resolve o problema falando com Ele. Samuel, quando foi rejeitado, foi falar com Deus. Samuel, agora, quando estava diante das pessoas que o rejeitaram, falou, eu não vou deixar de orar por vocês. Pelo contrário, eu vou ensinar vocês a seguir no caminho bom e reto. Isso é libertador, isso mostra alguém que sabia para o que tinha sido chamado e quem o chamou. Isso mostra. Acabou esse tempo, me afastei de Jesus porque fulano falou. Cara, Jesus falou tudo que está na Bíblia. Há alguma coisa te magoou aqui? Só se você ainda não está crendo na Bíblia. Só se você ainda não está querendo seguir. Só se você está querendo seguir a carne. Eu quero tomar decisões minhas. Mas a Bíblia está dizendo para mim, para eu não me relacionar aqui desse jeito. Não, aí eu não quero. Aí eu estou na carne. Agora, se eu estou com o coração próprio, seguindo o que Deus manda, eu vou olhar na palavra e eu não vou me magoar com Jesus nunca. Eu vou seguir Jesus. Mas fulano falou de mim, vou orar por fulano. Mas fulano falou, tomou uma decisão que eu não concordei, vou orar por fulano. Para o Espírito Santo dar a ele o poder de decisão, de tomar a melhor decisão. Para o Espírito Santo, para ele ser cheio do Espírito Santo, para ele ser uma bênção onde ele passar, e acabou. Porque a gente vai morar no mesmo céu. Ou não? Rua 2, pastor Marquinhos. Casa 3? Casa 3. Está lá o endereço. CEP não sei não. Depois fala. Segundo andar? Entendeu? Depois você vê o seu endereço aí, você compartilha seu endereço. Casa 3, Rua 5, Rua 1. Cada um tem um endereço. Gente, a gente já tem um lugar. Agora, eu vou morar com você para sempre. Eu vou morar com você para sempre. Amém? Amém? Essa consciência me faz orar por você. E não me afastar de Deus.
Eu posso até não ter um relacionamento com alguma pessoa porque ela ainda não tem atitudes que validem um relacionamento assim. Mas, espera aí, eu não vou pecar contra Deus deixando de orar por ela. Está escrito aqui. Ah, pastor, mas eu não sei. Na hora de abrir a boca para falar, amigo, repreende esse demônio. Repreende esse demônio. Começa orando assim, eu repreendo toda tentativa do inferno de impedir que eu abençoe alguém, porque eu fui feito para abençoar. A minha boca foi feita para abençoar. Daqui saem águas que alimentam, que tiram sede. Pronto. De mim correm águas de vida. Fluem de mim. E aí vocês mandam esse demônio para o inferno. Amém? O que eu ia falar mais nessa pregação? Até sair aqui um pouquinho. Deixa esse papel para lá. E aí o povo estava lá, olha só, com Samuel, e a partir do arrependimento a gente desfruta do perdão e da restauração do relacionamento com Deus. Como assim? Eu tomei decisões erradas no passado? Tomei, mas eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu desfruto do perdão que Ele já estabeleceu. Na verdade, toda a humanidade, quem já recebeu o perdão de Deus? Só os crentes? Não. Toda a humanidade. Quando Jesus declarou lá na cruz que estava perdoando, Ele estava perdoando a todos. Todos têm direito à salvação? Todos. Agora, como eu desfruto do perdão? Como eu desfruto da salvação? Quando eu me arrependo. E aí eu restauro o relacionamento através do arrependimento. Amém? Isso. E aí a gente vai mais para frente, vem falar de Saul. Já daqui a pouquinho eu estou terminando, mais 10 minutinhos. Quem foi Saul? Saul foi um cara que foi ungido rei, estava lá estabelecido, guerreou guerras, foi um grande homem, mas não basta ser um grande homem ou uma grande mulher. Tem que entender o chamado de Deus e seguir o chamado de Deus. Deus não está interessado em como a gente começa a jornada simplesmente, mas Ele está providenciando um caminho para que a gente termine a jornada muito bem. Amém? Vamos terminar essa jornada muito, muito bem. E aí o Samuel falou uma vez, está lá no capítulo, deixa eu voltar aqui, 1 Samuel, está lá no capítulo 13 mesmo, acho que 12 ou 13, quando Samuel diz para Saul, Saul, espera aí, vocês estão sendo apertados pelo rei, né? pelo povo pelos filisteus, tá? Estamos sendo apertados pelos filisteus. E espera até que eu me encontre com vocês, espera quanto tempo? 7 dias, 1 Samuel 13, 8. 7 dias, em 7 dias eu vou chegar, e aí eu vou oferecer os holocaustos, e aí você pode sair para a guerra. Espera o tempo determinado. Cada coisa no seu lugar. Tudo tem um tempo, tudo tem um modo. Samuel falou isso para ele. Espera. E aí ele esperou o primeiro, o segundo, o terceiro. Sabe o que é fé? É a gente esperar até o último momento. Ah, mas não está acontecendo ainda, mas eu creio que ele virá. Eu creio que ele virá. E a gente vai esperar até o momento. Só que Saul se precipitou e ele não esperou até o último momento. Estava no 7º dia e vendo Saul que Samuel não tinha chegado, o que ele fez? Providenciou o holocausto e ofereceu holocaustos ao Senhor. Ele fez algo que era bom. Poxa, mesmo ofereceu um sacrifício, holocaustos a Deus, é bom. Mas ele estava fora do propósito que ele foi separado para fazer. Eu não fui chamado para o teu propósito. Só você pode fazer aquilo que Deus separou você para fazer. Porque só você tem o seu DNA. Não é isso, doutora? Não se repete. Ninguém tem o mesmo DNA. Ninguém tem o mesmo jeito. Ninguém tem a mesma digital. Eu acho impressionante isso, gente. Digital não se repete. Só você tem a sua marca. Só você tem o seu jeito. Só você tem o seu timbre, o tom de voz. Só você. Deus te chamou para um propósito que só você pode. E ele quis fazer algo que ele não tinha sido chamado para fazer. E deu errado. E aí Samuel chega, porque sempre chega. Se Deus falou que vai chegar, ele vai chegar. Não se precipite, não. Ah, mas eu estou fazendo algo bom, mas Deus não pediu para eu fazer esse algo, então não é para eu fazer. Não vai fazer o que Deus não te pediu. E aí a desculpa que Saul deu para Samuel é isso aqui, ó. Assim, olha, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Estava apertado, estava ruim, aí eu tive que arrumar uma solução. Eu tentei dar um jeito aqui. A gente não foi chamado para tentar dar um jeito, porque Deus já tem a solução. Porque Deus já tem, sabe o resultado, sabe a fórmula certa. Ele já tem tudo.
Então eu não vou tentar dar jeito. Se eu tentar dar jeito, vai dar problema. Amém? Olha lá, então não é o que eu faço, que Saul estava lá fazendo algo para Deus, mas ele não estava vivendo como Deus queria que ele vivesse. Não adianta eu fazer coisas para Deus se eu não viver como Deus quer que eu viva. Não adianta eu querer oferecer sacrifícios para Deus se eu não vivo como Deus quer que eu viva. É isso que a gente precisa guardar isso no coração. Amém? Deus está falando com você? Você tem um chamado, não aborte o que está dentro de você, se precipitando. Nesse momento aqui, Saul, ele recebeu uma orientação, uma fala muito dura. Veja lá, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O reino dele caiu ali. O reino dele caiu ali. Por quê? Porque se precipitou. E o apressado come cru, não é? Está escrito? Não, né? Mas está escrito que aquele que se precipita peca. Está escrito isso. Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Se tem alguma coisa que agrada a Deus, gente, é a nossa obediência. Se tem alguma coisa que agrada a Deus, é a nossa obediência. E aí o exemplo disso, quem dá, é o próprio Jesus, que se humilhou, tornando-se obediente até a morte. O que Saul não fez, Jesus fez. E aí Saul, ele tinha tudo para ser, tudo para continuar, mesmo não tendo sido escolhido inicialmente por Deus, tendo sido um pedido do povo, mas ele não obedeceu. Mais adiante, numa outra guerra, Deus tinha falado, não deixe escapar ninguém, entregue tudo ao Senhor. E aí, o que ele fez? Cresceu os olhos, separou bois para fazer o holocausto. Saul era o cara que queria fazer coisas para Deus, queria apresentar o holocausto, queria trabalhar para Deus. Mas a gente não foi chamado para isso, a gente foi chamado para andar com Deus. E aí, à medida que a gente anda com Deus, aquilo que tem que ser feito vai estar no nosso coração e a gente vai fazer. A gente não foi chamado para ficar apresentando sacrifícios a Deus, coisas, Deus, olha isso aqui, e achar que a nossa vida vai mudar porque a gente apresenta coisas para Deus. A nossa vida já mudou quando a gente entregou a vida para Jesus. E aí agora a gente vai descobrindo, sendo revelação dos planos e propósitos dele para mim, para você, e a gente vai vivendo na palavra dele, vivenciando todos os planos e propósitos que ele tem para mim e para você. Mesmo que a gente tenha um processo, e todos nós temos um processo para passar, não despreze o processo, como foi falado aqui sobre José. José prosperava sendo escravo. Mas ele era escravo, mas ele estava ali no processo. José estava aprendendo também, coisas que Saul não aprendeu. José estava aprendendo a esperar. José estava aprendendo a não falar mal de ninguém. Em momento algum, a gente vê José falando mal dos irmãos, mesmo os irmãos tendo traído, como Samuel também, não falou mal do povo. E estava diante do povo e falou, eu não vou pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Deus tem propósitos na sua vida, não aborte o plano dele. Não aborte o chamado que Deus tem na sua vida. Seja obediente. Obediente aqui ao chamado que ele tem. A gente quer, às vezes, olha lá, tem sonhos, guarda, coloca no coração e vai andando com Deus. Deixa que Deus vai revelando, e não só revelando o sonho, porque às vezes a gente quer ver os sonhos, quer ver as coisas, mas tem um caminho. E esse caminho para chegar lá do outro lado, é Deus que vai te conduzir, vai nos conduzir para chegar lá do outro lado, e a gente vai chegar do outro lado. Amém? Mas abra mão do que pensa, abra mão do que sente, abra mão, não que a gente não tenha sentimentos, mas sentimentos são mentirosos. Sentimento diz assim, alguém diz, eu não me sinto amada, e é mentira isso, porque está escrito que Deus nos amou, está escrito que Ele nos ama, então o sentimento está mentindo. O sentimento diz, eu estou sozinho, é mentira, Jesus falou, o Espírito Santo estará convosco todos os dias, eu estou convosco todos os dias. Sentimentos mentem para nós, então é andar pela consciência de quem está em você. Você tem um chamado? Eu fui chamado. Você foi chamado. O seu chamado não começa em você e não termina em você.
Na verdade, o seu chamado começa nele e é para a glória dele. O seu chamado não te serve, você que serve ao teu chamado. O teu propósito não te serve, é você que serve ao propósito. O que eu tenho e você tem, nós temos é Ele, nós temos Ele. Amém? Aí a gente vai logo, obviamente, tudo que a gente vai mostrar na Bíblia tem que apontar para Jesus. Se a gente vem aqui e não aponta para Jesus, a gente gastou tempo. Mas Jesus é o exemplo de obediência. Deus o exaltou sobremaneira porque Ele obedeceu. Deus, Ele nos coloca naquela posição porque nós o obedecemos, quando nós o obedecemos. Embora fosse filho, aprendeu obediência pelo que sofreu. Jesus sofreu também. Então, se eu e você passamos situações, cara, se o mestre passou, eu que sou discípulo não vou passar? Jesus falou isso também. Mas foi aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação eterna para todos que obedecem. Saul, ele abortou o chamado dele. Saul, ele abortou o chamado dele. Como que ele abortou? Não obedecendo. Como que ele abortou? Ele fez uma estátua para ele. Ficou envaidecido. Ficou orgulhoso. Vamos ficar de pé? Terminar o culto. Saul achava que estava fazendo a vontade de Deus? Achava. Foi lá, Deus falou o seguinte, não deixa ninguém escapar. Era uma guerra que teve. Não deixa ninguém escapar. E ele, não, peraí, segurou o rei, foi fazer política. Olha aí. Quis ficar bem na foto. Aí segurou o rei, não matou o rei, beleza. Pegou os carros, os bois e tal, isso aqui eu vou dar para o povo para fazer sacrifício, ainda ia levar outros a pecarem com ele. Mas é um sacrifício a Deus, são coisas que Deus se agrada. Não, Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada da obediência. Deus não se agrada de coisas que eu estou fazendo, vou tocar, não, Deus se agrada do meu coração, porque Ele olha para o meu coração. Deus não se agrada da minha oferta, Ele se agrada do meu coração. Deus se agrada do coração. Se tem uma coisa que Deus precisa, Deus tem tudo, amém? Tem uma coisa que Ele só vai ter se a gente der para Ele. E Ele fala na Bíblia, filho meu, me dá o teu coração. Se tem alguma coisa que Deus precisa que a gente dê, aí isso aí só vai ter se eu der. É o meu coração, o teu coração. Então Deus quer o teu coração. Semana que vem a gente fala de Saul ainda mais, com foco em Davi, para a gente ver a diferença de Davi e de Saul. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Interessante que Samuel, ele chega na casa de Jessé, e aí Jessé tinha 8 filhos, mas tinham 7 lá, e ele foi apresentando o primeiro. E aí Samuel, no primeiro momento, Samuel é um homem de Deus, com discernimento. No primeiro momento, sabe o que Samuel faz? Ele se impressiona com o primeiro filho, porque o rapaz era forte, era alto, e ele já estava acostumado com a imagem de Saul. Então o parâmetro que ele usou para o próximo rei era a imagem de Saul, era o que estava do lado de fora. A gente não pode usar por parâmetro para o que Deus tem para fazer, coisas que a gente já viveu. Não use, Deus está fazendo coisa nova. Deus é Deus de novidade, Ele quer fazer coisas maiores. Você não pode usar o parâmetro daquilo que você já viveu com Deus para imaginar que Deus vai fazer algo igual ao que você já viveu e viver de saudosismo. Deus tem algo maior, melhor e novo para você. Samuel se impressionou porque ele estava acostumado com a visão de Saul. Saul era alto, forte, o mais alto entre os homens lá de sua tribo. E aí ele se impressionou com aquilo que estava sendo apresentado. Mas logo Deus fala a ele, Samuel, olha só, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. E aí ele voltou para o lugar dele. E ele falou, caramba, é mesmo, agora peraí, deixa eu me reposicionar. Como Samuel, não se impressione com aquilo que está do lado de fora. Como Samuel, não dê parâmetros para aquilo que Deus vai fazer na sua vida pelo que Ele já fez. Aquilo que Ele já fez foi bom, aquilo que Ele já fez foi legal, foi maravilhoso. Seja o que você viveu com Deus, Deus tem mais para você. Não use o que você viveu como parâmetro para aquilo que Deus tem, porque Deus tem muito mais. Depende agora da gente. Foi tão interessante, eu estava lendo, e aí o Samuel estava acostumado com a imagem de Saul, e aí ele usou Saul como parâmetro para ser o próximo rei. E aí o próximo, que filho de Jessé,
cara bonito, alto, forte, e é esse aí. Aí Deus falou, não é assim que eu vejo. Você vê o externo, eu vejo lá dentro. Eu vejo o coração. Passaram 7 filhos, e nenhum deles era. E aí Samuel, sabendo, percepção da voz de Deus, se ele não tivesse essa percepção, ele ia falar assim, Deus, você falou, acabou os filhos. Mas se Deus falou que era ali, então não tinha acabado. Se Deus falou, não acabou. E aí Samuel diz, Jessé, olha o seguinte, não acabaram seus filhos, acabaram? Ah não, tem um rapazinho que está lá, tocando as ovelhas lá, cuidando das ovelhas. Então traga ele, porque a gente não vai se sentar na mesa enquanto ele não chegar. Sabe, o lugar na mesa para mim, para você estar preparado. Está lá o seu lugar na mesa. Ninguém vai se sentar, ninguém vai ocupar o seu lugar na mesa do Pai. Basta você permanecer. Você já tem o lugar, você já sentou à mesa. As coisas que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Espera. Não aborta o chamado, não se antecipe. Semana que vem a gente vai falar de novo disso, vai falar mais um pouquinho, mas olhando para Saul. Não mate Saul. Vai ser semana que vem. Mas não aborte seu chamado, não acha, mas eu tenho um chamado. Não, o chamado é de Deus. Começou nele e termina nele. Vai andando com Deus, anda com Deus. Eu quero fazer coisas. Não, Deus não te chamou para fazer coisas, Deus te chamou para andar com Ele. No caminho Ele vai dizendo o que tem que fazer. E aí você vai fazer o que tem que fazer. Desse jeito. Se a gente não estiver muito feliz e orgulhoso por andar com Deus, a gente não está apto para mais nada. Simplesmente andar com Deus. Esse é o maior de todos os chamados. Eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Você pode dizer para você mesmo, eu ando com Deus. Eu fui chamado para andar com Deus. Esse é o chamado. Não aborte isso. Porque na verdade o que Saul abortou foi esse chamado de andar com Deus. Não é nem de ser rei, de ser líder. As pessoas às vezes querem ser líder, ser rei. Tá bom, tá no coração, não tem problema. Mas o chamado mesmo é andar com Ele. O grande chamado. E foi esse chamado que Saul abortou. De andar com Deus. Ele teve a oportunidade de andar com Deus e desprezou isso. E aí se não anda com Deus, não está apto a ser rei do povo dele. Ninguém está apto a dirigir nada se não estiver andando com Ele. Tá bom? Tá bom? Você que está em casa, fica tranquilo. Se eu não estiver feliz em andar com Deus e simplesmente andar com Deus, não vai acontecer nada. Mas se você entender que o teu chamado é para andar com Deus, aí todas as outras coisas vão te acompanhar. Só desse jeito. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu chamado para nós, que é um chamado de andar contigo, de andar na tua presença, andar de mãos dadas contigo, assim como Enoque. Enoque andou contigo, Pai. E a gente também anda porque a gente tem o Espírito Santo em nós. Espírito Santo, obrigado, porque a gente pode andar contigo. Obrigado, porque a gente pode cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo na terra, fazendo na nossa família. Nós te serviremos sempre e a nossa casa te servirá também. Eu e minha casa te servimos, Senhor. Eu e minha casa. E começa comigo, começa com cada um de nós. Te agradecemos por essa manhã e a gente declara aqui que nós não abortaremos o teu chamado. Porque o teu chamado, antes de tudo, é para andar contigo. E nós viveremos contigo sempre, pela eternidade. Muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém.